controle de tudo, apenas adore, apenas exalte, apenas confie que Ele é o Todo-Poderoso na tua vida. Nós já estaremos aqui, irmãos, ouvindo uma palavra do Senhor, através do irmão Rosiel, e que você possa ir no teu lar, sentir a presença de Deus, através dessa ministração. A minha saudação a todos os amigos, a todos os irmãos em Cristo Jesus que estão aí nos assistindo, que você possa se sentir abençoado. A palavra que eu preparei para meditarmos, encontramos no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 e 4, nos diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O versículo 10 e 11 ainda vai nos dizer: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado de Saulo, pois eis que ele está orando. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Essa palavra é para você que está angustiado, está triste, desanimado, talvez você não acredita em Deus, você não acredita em Jesus Cristo. E o propósito para esta mensagem é que Deus vai se identificar para você. Deus vai revelar o seu Filho amado para você. Vejamos essa história. Saulo era uma pessoa da alta sociedade daquele império e era uma pessoa que era doutora da lei. Era uma pessoa que não aconselhava, era uma pessoa que não gostava de ouvir a pregação bíblica. E nos conta essa história que ele sempre foi uma pessoa que sempre queria perseguir. Ele não entendia o ministério de Jesus Cristo. E a partir de então ele começa então a perseguir aqueles profetas que nós vemos como Estevão, que anunciavam a palavra do Senhor. Ele não acreditava num Cristo ressurreto. Ele não acreditava num Cristo que veio, que morreu e que carregou sobre si todas as angústias, todos os problemas. Jesus Cristo era o meio de salvação, mas mesmo assim ele não entendia, porque ele julgava que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus Cristo. Ele não acreditava que Jesus Cristo, após a sua morte, ele apareceu entre os seus discípulos e ficou durante 6 semanas anunciando, fazendo os sinais, operando os prodígios. E nos conta essa história que esse homem chamado de Saulo era um homem muito resistente ao Espírito Santo, era um homem que não compreendia Deus, e agora ele tinha como objetivo destruir aqueles argumentos, prejudicar a pregação daqueles profetas. Então, você pode perceber que ele lutava contra Deus, aleluia, ele estava lutando contra a igreja, aleluia, ou seja, os teus comportamentos são resultantes, aleluia, da tua convicção. Que você venha tomar cuidado, meu irmão, que você não venha resistir à voz do Espírito Santo, que você não venha resistir à voz dos profetas que estão em nosso meio, nessa sociedade, anunciando. Porque se você resistir, você pode estar lutando contra Deus, e você vai ver que duro és. E agora a gente percebe a palavra do Senhor, que ele tinha a autoridade, ele tinha as cartas para ir até Damasco e prender todos aqueles que confessassem a fé salvífica em Cristo Jesus. E a gente verifica que no caminho para Damasco, uma grande luz, uma luz muito maior do que a luz do dia, uma luz esplendora, uma luz imensa, acaba atingindo a sua face e ele acaba caindo. E naquele exato momento em que ele cai, ouve-se uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali você pode verificar que Jesus Cristo, ele faz os recursos da visão, do áudio, os recursos audiovisuais, porque você pode ver
uma grande luz Saulo viu, e além de Saulo, aleluia, aquele homem incrédulo vê com os seus próprios olhos que Jesus Cristo estava vivo. Ele não somente vê, como ele escuta a voz do mestre, a voz daquele que ele a perseguia, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. A palavra do Senhor nos conta que naquele exato momento ele, bastante confuso, não entendendo a voz de Deus, de Jesus Cristo, ele se coloca de pé dizendo: quem é, Senhor? E Jesus Cristo disse: eu sou Jesus Cristo, a quem tu me persegues. Aleluia, duro és contra ti lutar contra mim. O que você pode ver? Jesus Cristo, ele estava se identificando, Jesus Cristo estava revelando a identidade, para não deixar nenhuma dúvida. E quando Jesus Cristo revela a identidade, dizendo que ele é o Cristo, que ele é o perseguido, nos conta essa história que trêmulo, bastante com medo, com bastante, muitas emoções na vida de Saulo, ele se coloca de pé dizendo: Senhor, que queres que eu te faço? No mesmo instante que ele percebe a revelação da identidade de Jesus Cristo, Jesus Cristo já trata de mudar a vida dele. Naquele exato momento ele recebe o ato da conversão, porque ele chama Jesus de Senhor. Ele estava confessando com seus próprios lábios que Jesus Cristo era o Senhor daquela nação, que Jesus Cristo estava vivo, que Jesus Cristo estava sim espiritualmente no meio daquelas pessoas. Aleluia. Jesus Cristo, ele não olha para o teu passado, meu amigo. Deus não olha para o teu passado, meu irmão, porque Jesus Cristo, ao invés de olhar para Saulo, aquele homem perseguidor, aquele homem assassino, aquele homem, aleluia, com orgulho, Deus aposta no futuro dele e vê um apóstolo. Aleluia. Deus não olha para Pedro para ver ele simplesmente como um pescador de peixes, mas Deus olha para o futuro e vê um pescador de almas. Quando Jesus Cristo olha para a vida de Mateus, ele vê, aleluia, não vê como os olhos humanos viam Mateus, um cobrador de impostos das pessoas necessitadas, mas ele vê ele como um discípulo. Quando Jesus Cristo olha para a vida de Isaías, aleluia, Deus não vê ele como os lábios impuros, mas vê como um profeta da última hora. E deixa eu te dizer mais, quando Deus olha para a vida de Jeremias, talvez um homem sem conhecimento, um homem que talvez não tinha tanta eloquência, mas Deus havia chamado desde o ventre da mãe dele, e além tinha escolhido para dizer que eras meu. Aleluia. No momento, aleluia, que Deus revelar a identidade dele para você, as coisas mudam. Ele muda a tua vida, não interessa o teu passado, o teu histórico. O detalhe é: deixa Deus revelar a identidade para você. Aleluia. Então a gente verifica que Saulo, ele reconhece a conversão, ele reconhece Jesus como seu Senhor, e naquele exato momento Jesus Cristo disse: Saulo, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Naquele exato momento a ordenança era: levanta-te e vai. Aleluia. E Saulo, aleluia, já convicto, confiante no Senhor, ele não questiona, ele não pediu confirmação. Aleluia. Nós vivemos num tempo que, se Deus não confirmar 20 vezes a promessa, você não quer levantar. Aleluia. Oxalá, se você, aleluia, tiver esse encontro, quando Deus chegar e revelar a identidade dele para você, no exato momento você tem que confiar nele, tem que confiar nas promessas. Levanta-te e vai. Aleluia. Nos diz a palavra do Senhor que ele estava cego, que, aleluia, ele não conseguia ir até a cidade, mas as pessoas que estavam com ele, os soldados, aleluia, guiam ele até a cidade. Aqui nós vemos um indicativo do reino de Deus. No reino de Deus ninguém faz nada sozinho. Você vai precisar de um amigo para te levar até as promessas de Cristo. Você vai ver, você vai precisar de um amigo. E eu quero te dizer, meu prezado amigo ouvinte, aqui nesta igreja, aqui nessa juventude, tem pessoas que querem ser teus amigos, querem ser teus
intercessores e querem te levar para mais perto de Cristo, para que você veja as promessas, para que você veja a identidade de Jesus Cristo. Aleluia. O ato da conversão ainda não estava pronto. Nos conta a história aqui no versículo 9, que ele ficou durante 3 dias na casa daquele Judas, um homem que podíamos assim dizer que ele tinha uma certa hospedagem, e ali ele fica durante 3 dias sem ver, sem enxergar. Aleluia. Nos conta a história que ele não comeu e nem bebeu nesse período. Ele fez, aleluia, um jejum. Aleluia. Ele estava ali tendo um novo nascimento, e para que você venha nascer de novo, nada melhor do que você ir aos pés do Criador, com oração, com jejum. Aleluia. Jogue-se até Ele, que Ele vai fazer morada na tua vida. Aleluia. De um lado existia um homem a recém se convertendo, do outro lado existia Ananias, que Deus levanta com argumentos para ir. Aleluia. Ananias, num certo momento, ele ficou atemorizado, com medo, porque ele sabia, aleluia, que Saulo era um perseguidor, que Ananias era um homem que prejudicava a obra do Senhor. E nós vemos a palavra do Senhor que quando Ananias tentou argumentar contra Deus, aleluia, quando Ananias tentou dizer, mas Senhor, este homem faz mal aos homens, esse homem ele prejudica a obra, ele prejudica os profetas, mas Jesus Cristo disse, aleluia, eu não olho para o passado, aleluia, vai, porque ele é um vaso escolhido, ele é valoroso, aleluia. Deus, ele não te trata como qualquer coisa. Para Deus você tem valor, para Deus você é um vaso escolhido, aleluia, e para você levar a palavra do Senhor até Ele, aleluia, nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Isso foi a ordenança que Jesus Cristo fez em Mateus no capítulo 5, você precisa orar pelos teus amigos, amar quem está te odiando, aleluia, bendizer quem te maldiz, aleluia. Aleluia. Para finalizar essa mensagem, eu quero te dizer que não bastasse, aleluia, a visão de Paulo ser recuperada, Deus levou a salvação até ele, porque não importava, aleluia, o que sentido faria se aquele homem tivesse a visão restabelecida e não tivesse a visão com o Senhor, que ele compreendesse que Deus, que Jesus Cristo estava vivo, aleluia. Eu quero te dizer que com as tuas orações o inimigo não pode fazer nada, contra as tuas orações o inimigo não pode fazer nada, e eu quero te dizer mais ainda, que de um lado Deus estava instruindo Paulo a ir caminhar, levar a palavra, e de outro a gente vê um servo obediente, pronto a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de deixar essa meditação para você, e que você venha ter um encontro com a verdadeira identidade de Jesus Cristo essa noite, essa semana, e que você possa receber as bênçãos dele e ter a vida mudada, transformada no poder do nome do Senhor. Amém. Aleluia. Irmão Lucas. Glória a Deus por essa palavra poderosa.